Olá, amada igreja, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Gostaria de dizer que é um prazer imenso estar com vocês aqui nesse domingo de manhã, esse domingo lindo e abençoado, né, por Deus. Esse domingo onde a Rose me convidou para falar um pouquinho para vocês sobre a 12ª lição da EBD, como vencer vícios e compulsões, ok? E aí eu trouxe um material para que nós possamos conversar a respeito, mas eu gostaria de orar com você nessa manhã. Vamos orar? Querido e bondoso Paizinho do céu, Senhor, graças te damos, Pai, por esse dia, por essa manhã linda que o Senhor nos proporciona, Pai. Obrigada por nos permitir acordar, obrigada pelo nosso respirar, obrigada, Pai, pela nossa saúde, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, também pela vida da nossa família, pela vida da nossa família Iba, Pai, pela vida de cada pessoa que nesse momento encontra-se a ouvir, Pai, essa palavra. Que o Senhor possa, Pai, tocar em nossos corações a partir dela e que possamos, Pai, ser transformados e mudados por Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus é o que nós pedimos, Pai, e já te agradecemos. Amém e amém. Bom, então eu gostaria de compartilhar com vocês um material falando a respeito do tema da revista, tá? Como lidar com vícios e compulsões. Bem, e aí, para quem pensou em vícios, né, pura e simplesmente pensando aí em bebidas, né, em álcool, em drogas, a gente já começa por aqui percebendo que os vícios e as compulsões não são somente sob esse aspecto, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito, ok? Para começar, queria dizer para vocês que os vícios, eles são definidos como qualquer prática de ato repetitivo, difícil ou impossível de controlar, tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto físico. A pessoa ela sente uma real necessidade de praticar tal ato, seja ele qual for. A gente vai falar um pouco mais a respeito deles aí um pouco à frente. Mas o que eu quero dizer é que, caso a pessoa não consiga pôr em prática aquele vício que ela tem, ela fica de fato mal consigo, né? Ela não se sente bem, ela se sente angustiada, ela sente que está realmente faltando alguma coisa. Isso é a definição do vício. O vício, a pessoa fica realmente para baixo, assim, como se de fato estivesse faltando algo. E as compulsões, elas vão impulsionar esses vícios, né? Nem sempre a compulsão é um vício, tá, gente? Mas geralmente o vício ele vem acompanhado da compulsão. Porque o que é a compulsão? É o hábito, é a repetição desse processo, tá? Vai fazer com que a pessoa se sinta com uma gratificação emocional, normalmente aquele alívio, sabe? Aquele alívio que a pessoa sente vem junto com essa compulsão. E a compulsão é o que vai tornar isso também, fazer com que isso se repita e com que cada vez mais essa pessoa tenha essa necessidade da saciedade desse vício. Com isso, a pessoa vai ter um alívio para uma questão de ansiedade, por exemplo, ou uma angústia que ela esteja sentindo, uma dor, enfim, uma necessidade de obter um prazer ou uma satisfação. E os vícios e compulsões, geralmente, eles trazem muitos prejuízos, né? Dentre eles, o prejuízo físico, então é quando esse vício ele começa a fazer mal diretamente para o corpo da pessoa, né? De alguma forma, para a saúde física, para a saúde emocional, vai trazer culpa, vai trazer tristeza, vai trazer, geralmente, um isolamento, né? Porque tem alguns vícios que vão fazer com que você se afaste também das pessoas, dos seus familiares, por exemplo, então já é um outro prejuízo, costuma trazer prejuízo para a família, né? Costuma trazer também prejuízo financeiro, porque para ter um vício você tem que custear esse vício. E muitas das vezes esse vício acaba ficando um pouco mais caro mesmo, né?
Então, costuma trazer prejuízo financeiro, prejuízo espiritual, prejuízo profissional, dependendo de qual seja esse vício, isso vai fazer com que você tenha alguma dificuldade na questão profissional e diversos outros prejuízos que ainda vêm em decorrência desse processo de vícios e compulsões. E aí eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do porquê. Por que que isso acontece, então, né? Por que que esse vício é desenvolvido? Então, da ausência de felicidade, ela viria em decorrência desse vazio que se mostra, né? Desse vazio. E esse vazio provavelmente também por uma questão de amor próprio, sabe? Diminuição desse amor próprio. E isso pode gerar diversas questões, a gente pode pensar em complexo de inferioridade, a gente pode pensar em insegurança, a gente pode pensar em várias questões, né? Podemos pensar também no vício como uma fuga, pura e simplesmente como uma fuga. Uma fuga, de repente, com relação a dores do passado, uma fuga com relação a algo que está acontecendo agora, digamos, uma perda, uma fuga com relação a um estresse que está acontecendo nesse momento, nossa, um problemão no trabalho, e aí eu preciso de uma fuga, né? E que fuga seria essa, sabe? E aí a gente pode emendar também na questão da necessidade do prazer. Por quê? Quando a gente tem um momento de prazer, um momento em que os nossos neurotransmissores vão fazer com que a gente libere adrenalina, endorfina e vários outros hormônios que vão trazer um prazer, um bem-estar para o nosso corpo, automaticamente a gente esquece aquela dor, a gente esquece aquele problema, né? Então, o nosso corpo ele começa a associar isso, né? Começa a lembrar disso. E aí quer o prazer o tempo inteiro, mas não é assim que funciona a vida, né? E diversas outras questões, gente, que podem ser aí um motivo, né? Pode ser uma estrutura emocional desequilibrada, pode ser uma questão com a família, lá no passado, lá na infância, enfim, diversas questões vão esbarrar, vão trazer aí uma resposta, um resultado do porquê que isso vem acontecer, tá? E aí, queria mostrar para vocês o seguinte, essa gratificação, né? Essa gratificação que segue ao ato propriamente dito, ao momento ali em que você coloca em prática o seu vício, seja ela o prazer ou o alívio do desprazer, vai reforçar a pessoa a repetir. É aquilo que eu acabei de falar, da busca do prazer. Então, assim, aquilo fica gravado na memória. Puxa, eu fiz aquilo, poxa, eu me senti tão bem, né? E isso pode começar a gerar um vício. Ou simplesmente, não é nem que eu tenha me sentido bem, mas eu fiz tal coisa e consegui esquecer aquilo, sabe? Então, assim, com o tempo, depois desse alívio imediato, segue-se uma sensação negativa por não ter resistido ao impulso. E aí vem uma outra questão, vem a culpa, né? Porque às vezes a gente realiza tal coisa, só que aquilo não é bom pra gente ou não é bom para quem está à nossa volta. E aí vem o quê? A culpa também de realizar. Mas esse desconforto, essa culpa, ela vai passar bem rapidamente, porque a gratificação inicial vai trazer esse reforço positivo. Novamente, né? Vai levar à repetição, porque a gente vai ter aquela vontade, aquele desejo de repetir o vício, né? De deixar a compulsão falar mais alto, né? Ou o vício, ou ambos juntos, para que nós possamos ter aquela mesma gratificação inicial. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso, funcionando dessa forma aqui, ó. O que que acontece? Tudo começa, vamos ver aqui, ó. Mal-estar. Vou começar aqui do mal-estar. Tudo começa aqui de um mal-estar, não tá legal. E aí vem o desespero. O desespero, aquela necessidade de que eu preciso, né? E aqui tem um exemplo da questão alimentar, né? Da questão do consumo ali do alimento. Então, primeiro vem o mal-estar, aquele desânimo, puxa, eu preciso tanto, eu preciso. É uma necessidade, eu preciso,
né? E aí vem o desespero, eu preciso de qualquer jeito, a qualquer custo. E aí você consome e alivia. Só que com isso, ó o que acontece. Acontece a redução do mal-estar. Olha só aquele alívio, aquela tranquilidade. Puxa, comi aquele pedaço de torta inteiro. Eu não comi, eu devorei compulsivamente, loucamente, né? Mas reduziu o mal-estar. Aí o que que acontece? Eu começo a recuperar o equilíbrio, começo a ficar bem, já respiro melhor, fico tranquila. Diminui a ansiedade, diminui a angústia. Nem me lembro mais que tinha alguma preocupação, alguma dor, algum problema. Só que, com o tempo vai passando, eu começo a sentir de novo assim a necessidade, porque comecei a ficar de novo meio tristinha. Aí começa de novo a busca pela experiência gratificante. E aí, o que que eu vou querer fazer? Na minha cabeça vai vir aquele pensamento: preciso repetir aquela experiência que foi boa, né? E aí começa de novo. Cair o prazer por ausência da substância. Aí começa a cair, eu começo de novo a ficar triste, angustiada, aquele mal-estar, aquela ansiedade, aquela preocupação, e aí vou de novo no mesmo ciclo. Vocês conseguem entender que normalmente vai haver um sofrimento emocional quando a pessoa estiver impossibilitada de fazer, né, de realizar tal comportamento. Então, vai haver esse sofrimento. Mas apesar desse sofrimento, a pessoa vai lá, vai cometer o tal vício, vai realizar aquele desejo, aquela busca, né, da gratificação, e depois ela vai ter culpa de novo, vai ter aquela culpa, aquele mal-estar, porque normalmente ela vai estar fazendo mal de alguma forma, ou para ela, ou para a família. E pode acontecer, inclusive, de socialmente, né, esse comportamento compulsivo vir a resultar em prejuízo no trabalho, como eu já disse anteriormente, né? Na conclusão das tarefas, na liberdade de sair de casa, no descontrole financeiro, enfim, começa a virar uma bola de neve, realmente. E aí a gente vai perceber o seguinte: a gente vai perceber que as compulsões, os vícios, eles nos aprisionam, né? Você fica ali acorrentado, algemado a tal vício, a tal compulsão, tá certo? E aí o que a gente percebe é que muitas pessoas pensam que a compulsão e o vício está só relacionado ao álcool, às drogas, de modo geral, as drogas lícitas e ilícitas, né? Mas a gente percebe que não é só isso, tá? Geralmente a compulsão por álcool, drogas, medicações também são mais complexas e mais difíceis, inclusive assim a questão do tratamento, né, da melhoria do quadro, porque são químicas, né, que são ingeridas, inaladas, enfim, injetadas no corpo, e isso vai fazer com que o corpo queira cada vez mais e pode tornar, inclusive, uma dificuldade, né? Digamos assim, a questão da abstinência, quando a pessoa não tem alguma dessas drogas, né? Seja lícita, ilícita, seja uma medicação, quando a pessoa não tem isso, ela sente o corpo, ela sente como se aquilo doesse, como se aquela real necessidade fosse assim muito pesada e muito dolorosa, né? Então, a compulsão nessas situações, elas são geralmente um pouco mais difíceis, inclusive, de serem tratadas, mas não são impossíveis, ok? É super possível de tratar. Mas eu trouxe para vocês aqui alguns outros exemplos só para mostrar para vocês que a compulsão e o vício não é só pela droga. A compulsão sexual, seja virtualmente, seja fisicamente, tá, gente? Hoje em dia tem muito a questão virtual, né? Mas tem também a compulsão por jogos, né? Tem muitas pessoas que têm ali aquele desejo, aquela necessidade de gastar todo o seu dinheiro, seja num bingo, seja em corridas, né, de cavalos, enfim, tem diversas
possibilidades, tristes possibilidades da pessoa ficar ali compulsiva em jogos. E aí eu poderia até incluir aqui, gente, hoje tem alguns joguinhos aí que são até mais fáceis que não gastaria o dinheiro, e eu acho que torna a coisa um pouco mais fácil de você ficar compulsivo e viciado, seria jogos aí de computador, jogos de telefone. Tem gente que é realmente viciado e não consegue largar, né, aquele processo, né, e fica horas e horas e horas. Isso começa a gerar, inclusive, uma questão em casa, uma questão com a família, enfim. É algo também para se pensar, né? A gente pode falar também, e muito, tem se falado muito na questão da compulsão alimentar, né? Então, tem muitas pessoas que hoje em dia não conseguem, nesse momento, inclusive, que a gente está vivendo de pandemia, tem se falado muito nessa questão de que está todo mundo engordando e tal. E aí você tem que ver se é uma questão compulsiva do momento, sabe? Tipo, estamos vivendo um momento difícil, então estou comendo de forma exacerbada, desesperada hoje, né? Mas tem que ver também porque tem muitas pessoas que têm o vício mesmo pela comida, né? E aí colocam assim, mas eu trabalho tanto, eu estou muito cansada, tanta coisa acontecendo, então eu vou comer mesmo, né? E aí a pessoa come desesperadamente, e se não houver ali, e geralmente não é uma comida assim, não é uma alface, né? Quem é que tem compulsão por alface, gente? Não tem. A compulsão vem dessa forma, em alimentos gordurosos, em alimentos com bastante, carregado com bastante amido, com bastante glicose, né? Bastante açúcar, porque o açúcar ajuda, inclusive, nesse processo de saciar o prazer, de saciar aquela real necessidade ali, tá? Então, precisa ver até que ponto que essa compulsão, digamos, é hoje, estou de TPM, hoje estou com uma compulsão, vou comer aqui um pouco a mais de chocolate, hoje, né, uma vez no mês. Agora, se isso for uma coisa também diária, não, hoje eu tenho que comer de novo mais uma barra inteira de chocolate, não, amanhã mais uma barra inteira de chocolate. Aí tem que ver que já é uma questão viciante, né? Uma questão que já está ficando um pouco complexa para a vida, né? Começa de alguma forma a atrapalhar, ok? Tem outras compulsões aí que podem ser vícios ou não, tá certo? Vamos lá. Tem a compulsão por organização, gente. Quem nunca, né? Talvez você é muito organizada com a casa, talvez você é muito organizado com as coisas de trabalho, talvez você é muito organizado com as coisas, com as roupas, com as bolsas, enfim, ou com os detalhes em cima da mesa, né? Então, isso pode se tornar um transtorno obsessivo compulsivo de organização, tá certo? É o tal do toque, né? Gente, o problema todo do vício é quando a coisa chega aos extremos, né? Quando isso de alguma forma começa a complicar a vida, né? Por isso que eu fico pensando, né? A compulsão pode ser momentânea, agora o vício é aquela coisa que você pode até parar por um tempo, mas daqui a pouco ele volta aqui para te acompanhar, então é algo que precisa ser revisto. Tem a compulsão também, gente, por acumular coisas. E aí tem pessoas que são de fato, que adoecem, isso pode se tornar uma doença, chamam-se acumuladoras, né? E essas pessoas acumulam o quê? Acumulam qualquer coisa. Tem gente que acumula qualquer coisa, né? Tem gente que acumula coisas que sempre vai achar que vai precisar, sabe? Tipo, eu vou guardar essa sacola aqui porque eu acho que vai precisar. Gente, não, talvez não vá precisar. E talvez tenha outra pessoa que esteja precisando, sabe? Então, isso também parece que não, gente, mas isso pode se tornar uma doença, isso pode ser um comportamento que está de alguma forma afetando aí a sua casa, a sua vida, ok? Tem gente que tem compulsão por trabalho, né? E fica naquela coisa, naquela ansiedade, não tem hora, não tem dia, não tem lugar, e está trabalhando, e é no celular, e é no computador, e é no trabalho. Agora, então, nesse momento de quarentena que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas estão ainda em home office, e aí trabalhando ali no lar,
e aí não vê mais nada na sua frente porque precisa ver o trabalho, né? E se você está conseguindo isso, é até complexo mesmo, né? Porque vendo toda a dinâmica da casa, né? E você tá ali focado e você vai vir à noite só pensando em trabalho. Gente, isso começa a trazer um problema físico, um problema de saúde, sabe? Eu já ouvi casos de pessoas que não se levantam para ir ao banheiro, que assim, não bebe água e com isso não vão ao banheiro. Para quê? Para ter mais produtividade e fica ali naquele ciclo vicioso, naquela loucura. Daqui a pouco isso começa a fazer mal para o corpo, né? Começa a fazer mal para os relacionamentos em volta. Então, tudo isso, gente, é necessário observar. E a compulsão por compras. Quem nunca ou quem já ouviu falar? A compulsão por compras. Parece que não, gente, mas isso pode começar a gerar um transtorno, a gerar um problema na vida da pessoa, né? Um problema financeiro, pode começar a gerar um problema de relacionamento no lar, porque se você está gastando além do que deveria para comprar uma blusinha, para comprar um vestidinho, para comprar coisas que às vezes você não precisa de fato. Você olha para o guarda-roupa, você vê aquele monte de roupas, mas você passa no shopping aí e vê uma blusinha. Mas aí a blusinha tem que combinar com uma calça, que vai precisar de um sapato novo. Mas aí não tem a bolsa. Quando você vê, você já gastou muito mais do que você teria para gastar. E aquilo ali, gente, pode inclusive te trazer problemas posteriores, né? Porque em algum momento a fatura do cartão vai chegar. E quando chegar, vai ser necessário pagar. Então, entende o problema que isso tudo vai causando? Vai virando realmente uma bola de neve, tá? Bem, então eu trouxe para vocês todos esses itens para mostrar para vocês que, assim, é doloroso, né? É doloroso e é uma luta conosco mesmo, é uma luta com a gente, é uma luta interna, né? E aí Paulo em Romanos, né? Paulo em Romanos 7, de 8 a 10, ele diz: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim um tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Por que eu estou lendo isso aqui para vocês? Tudo isso, gente, que a gente está falando aqui de vícios e, e da própria compulsão é pecado, né? Deus não aceita, né? Não acha interessante que a gente tenha tais comportamentos, né? Comportamentos esses que vão trazer malefícios para a nossa vida e para quem está à nossa volta. Então, é pecado. Então, assim, e Paulo, em Romanos também, ele diz, em Romanos 7, 19 e 20, e aí eu acho que é o versículo, são os versículos que vão corroborar diretamente com o que a gente está falando aqui, dos vícios e das compulsões, né? Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa ser mais forte que esse pecado, que esse desejo, que essa necessidade desse comportamento viciante, desse comportamento compulsivo, né? Então, é algo que a gente precisa parar e refletir. Do que eu tenho me embriagado? Do que você tem se embriagado? E aí eu não estou dizendo, mas eu não bebo, tudo bem. Mas será que você não está se embriagando com televisão demais? Será que você não está se embriagando com pornografia? Será que você não está se embriagando com ansiolíticos? Será que você não está se embriagando com compras desnecessárias que vão trazer problemas posteriores para a sua vida? E em Efésios 5, de 18 a 20, diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem,
mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente passa a trabalhar um pouco mais isso em nós, né, esse desejo da gratidão, quando a gente começa a entender que Deus habita em nós, a gente não tem a necessidade de cometer esse tipo de pecado, esse tipo de comportamento, esses vícios e essas compulsões. Sabe aquela falta de alegria, aquela falta de felicidade que a gente tinha falado lá atrás? A alegria do Senhor é a nossa força, Cristo é a nossa felicidade, é a nossa alegria. É Ele que traz o nosso bom humor, é Ele que nos dá a alegria de viver, de acordar e viver dia após dia. Então não há necessidade da gente se embriagar com vinho ou com qualquer outra coisa para ficar feliz, para ficar animado. Não, não tem necessidade. A alegria do Senhor é a nossa força. E já parou para pensar o que tira a sua sobriedade? Já conseguiu parar e observar isso? Porque o que acontece? A gente falou lá atrás que o vício ele vem a partir do momento que a gente está sentindo um vazio, que a gente está entendendo que tem algo faltando, né? Tem algo que está tirando a gente ali do nosso equilíbrio, tirando a gente do nosso eixo. E aí, 1 Pedro 5, de 8 a 9 diz: estejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembrem-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, eu não tenho que mergulhar no meu vício, na minha compulsão, porque eu estou sofrendo. Gente, tem um monte de gente passando pelo mesmo sofrimento que eu. E tem um monte de gente passando por sofrimento ainda piores que o meu. Então, é importante que eu olhe para dentro de mim, que eu me conheça, que eu identifique qual é o real problema, qual é a minha real necessidade e busque o equilíbrio, busque a sobriedade, porque quando eu conseguir isso, eu não vou precisar cair num vício, cair numa tentação, cair num pecado de cometer algo que vai fazer mal para mim mesmo ou para alguém à minha volta, ok? E aí o convite do Evangelho que está em Colossenses 3, de 5 a 10, diz o seguinte para nós: portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância, pois ela é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência. Vocês costumavam fazê-las quando sua vida era parte desse mundo. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas essas coisas: a ira, o ódio, a maldade, a blasfêmia e palavras obscenas. Então, tudo aquilo, gente, que de alguma forma fez parte do seu passado, tudo aquilo que de alguma forma doeu, incomodou, tudo aquilo que de alguma forma te fez sangrar, sabe? Isso tudo ficou para trás a partir do momento que você se vê em Cristo Jesus, né? E aí diz também em Colossenses para que nós não mintamos uns aos outros. A vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta, porque a partir do momento que você entende que você está em Cristo Jesus, aquela vida morreu e foi jogada no mar do esquecimento, sabe? Então agora ela está morta e desapareceu. Então vocês precisam viver agora uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo
cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Então, gente, não é fácil. O processo de conversão é um processo diário, né? É algo que a cada dia a gente vai buscar a cada dia o que é correto e constantemente ser mais semelhante a Cristo. Então, esses versículos estão falando para a gente assim: esquece o passado, ou se resolva com o seu passado, sabe? Perdoa quem tinha que perdoar, pede perdão a quem tinha que perdoar, tudo aquilo que doía. Resolva questões com sua família, com seus pais, coisas lá do passado, resolva. Resolva o buraco, aquele vazio. A partir do momento que você conhece e abre espaço para Jesus Cristo na sua vida, aquele vazio, aquele buraco que tinha no seu peito, no seu coração, isso é preenchido. E aí você não precisa mais de nenhum outro vício, de nenhum outro comportamento compulsivo, tá certo? E aí, a pergunta, né, de fato, como enfrentar o vício e os atos compulsivos? A primeira questão é o convencimento do pecado. A partir do momento que você entende que o Espírito Santo vai fazer a mudança na sua vida, ele vai te dar a capacidade para se arrepender dos seus pecados, pois nós somos escolhidos, nós somos geração eleita, geração santa, e nós podemos sim estar convencidos do pecado, e a partir daí eu escolho não mais pecar. É fácil? Não, não é fácil. É um trabalho diário, são todos os dias lutando, fazendo, né, um leão por dia, né? É todo dia um processo. Mas a gente se torna uma nova criatura em Cristo. E vocês vão ver lá em 2 Coríntios 5,17. Gostaria muito que vocês depois vissem cada versículo desses, vale bem a pena, porque nós somos uma nova criatura em Cristo e aí a gente aceita essa mudança da natureza, essa mudança natural a partir do Espírito Santo, né, que vem nos tocar e nos mostrar que nós somos uma nova criatura em Cristo. A partir daí também, o terceiro ponto diz para a gente que nós passamos a ter um pouco mais de domínio próprio. Nós temos, gente, uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então eu posso querer ou não fazer tal coisa. Quando a gente tem uma dependência química séria, a pessoa chega ao ponto de não ter mais a consciência, né, do que está acontecendo com ela. Mas não sendo essa situação, sendo um vício alimentar ou qualquer outro um pouco mais simples, entre aspas, ou algum outro ato compulsivo, a gente precisa ter o domínio próprio, né? A gente precisa entregar um pouquinho mais nas mãos de Deus e entender que eu não devo, eu não vou, porque o homem que é guiado pelo Espírito, ele é capacitado para dominar os seus próprios desejos. A gente tem, gente, o livre-arbítrio, né? Então, eu vou escolher fazer ou não tais coisas, ok? E aí começa também a satisfação daquele vazio existencial. Lembra lá daquela falta, daquela ausência da felicidade? Lembra daquele vazio que a gente falou lá atrás? Então, a gente passa a ter essa satisfação em Cristo Jesus. A pessoa passa a não ter mais a necessidade de recorrer aos vícios, porque ela se sente plena, ela se sente completa em Cristo Jesus. E o mais importante, aquilo que a gente também já falou aqui, né, no slide anterior, em Pedro, né, que é desenvolver o caráter de Cristo. Romanos 8:29 também vai falar disso, de que o homem ele vai buscar a maturidade espiritual, ele vai buscar a santidade, vai buscar o caráter de Cristo. E é uma coisa diária, é um processo, gente, diário, é todo dia, cada dia, um dia de cada vez, né? A gente costuma falar muito no Celebrando a Recuperação, que é um dia de cada vez. E é real isso. A gente não tem também que ficar louco, desesperado, que isso vai mudar e eu vou mudar meus vícios e meus hábitos de um dia para hoje. Não, não vai, não é assim.
é um dia de cada vez e é um desenvolvimento diário, é uma busca diária. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso me policiar com relação a isso e sempre pedir muita, muita, muita força a Deus, porque só Ele que vai nos ajudar. E, obviamente, né, pessoas que estiverem à nossa volta, gente, porque uma coisa é certa, sozinho a gente não vai conseguir vencer esses desvios de comportamento. É um desafio muito grande. Sozinho, definitivamente, a gente não consegue. Então, a gente precisa, sim, de ajuda das pessoas à nossa volta, mas para isso a gente tem que reconhecer. Eu reconheço que eu tenho uma questão a ser resolvida e aí eu peço ajuda. Isso é muito importante, tá? E além do apoio espiritual, muitas das vezes a pessoa vai precisar também de apoio médico, né, gente? Necessidade de um suporte médico, psicológico, tá? Tem certas questões que o apoio espiritual, familiar, vão ser, assim, imprescindíveis e talvez vai colaborar muito. Mas como o problema do vício, ele vai muito além de um comportamento atual, a questão do vício de hoje, ele vem de questões muito provavelmente lá do nosso passado, da nossa infância, da nossa adolescência. Então, vai haver a necessidade de um trabalho, de uma reprogramação, de uma reorganização. E para isso talvez haja aí uma necessidade de psicoterapia, de um apoio, de um suporte médico, psicólogo, psicanalista, por que não um psiquiatra, tá? Em certas situações vai haver essa necessidade. E o que eu falo para você é o seguinte: não se envergonhe e não tema a solução. E se é algo que você está percebendo que não está fazendo bem para você, procure ajuda. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Tá certo? A gente tem trabalhado muito no Celebrando a Recuperação a questão do autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você busca se conhecer lá no seu interior, quando você busca lá atrás, né, você começa a olhar para você e quem você era desde a sua infância, sua adolescência e quem você é hoje, você começa a perceber certas coisas do seu comportamento atual. E talvez isso venha te ajudar. Então, mais uma vez, faço para você o convite, venha estar conosco para se conhecer um pouco melhor e por gentileza, se você perceber que há necessidade de apoio médico, psicológico, não hesite em pedir ajuda. Muito obrigada por me ouvir nessa manhã. Que Deus o abençoe, que Deus possa se fazer presente na sua casa, na sua vida e possa te dar a coragem necessária para sair desse ciclo vicioso. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia e bom domingo para você.